Seja bem-vindo à nossa voz. No passado dia 23 de setembro celebrou-se o Dia Internacional das Línguas Gestuais. Este dia procura apoiar e proteger a identidade linguística e a diversidade cultural de todos os surdos, assim como de outros utilizadores de língua gestual. A comemoração desta data tem como objetivo promover a aprendizagem das línguas gestuais e a identidade da comunidade surda no contexto da diversidade linguística e cultural. É devido a este dia tão importante que hoje temos connosco Cláudia Braga, intérprete de língua gestual portuguesa, neste caso na Escola Eugênio de Andrade, no Porto, e ainda na área da cultura, como por exemplo no teatro. Boa tarde, Cláudia, e obrigado pela sua presença. Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muito bem. Daremos início a esta entrevista com a minha primeira pergunta, que é, como referimos na parte inicial, o objetivo da celebração deste dia é aumentar a consciencialização sobre a importância das línguas gestuais. Acha que a população em geral sente que esta forma de comunicação é tão importante assim? Não, de todo. Até porque não há grandes informações sobre isso. Há uns anos para cá começa a ter interpretação em língua gestual em alguns programas de televisão e telejornais por uma obrigação legal, porque se não fosse isso, portanto, duvido muito que as televisões o fizessem. Além disso, portanto, como vocês podem ver no telejornal ou noutros programas em que há intérprete, a janela é mínima e, portanto, é muito difícil também para as pessoas surdas acompanharem às vezes a 100% o que é que está a ser dito no programa ou no telejornal. E, de facto, no geral, eu acho que a população não tem a mínima consciência do que é a língua gestual, e ainda há muita gente que diz incorretamente linguagem, e não é uma língua, tem uma gramática e uma estrutura própria. As pessoas também confundem, né, o termo de pessoa surda. Normalmente ouve-se muito as pessoas dizerem surdo-mudo, que é totalmente errado. Praticamente não há surdos mudos, eventualmente pode acontecer ter as duas situações, não é? Tanto ter os dois problemas, tanto a nível do aparelho fonador como a nível do aparelho auditivo, mas é muito raro. Aliás, os surdos gritam imenso porque não têm noção do som. E, portanto, assim, de uma forma geral, acho que não estão sensibilizadas, e também muito por culpa da nossa comunicação social e, obviamente, de quem nos governa, que às vezes falha muito. Muito bem, você falou das televisões e era a minha próxima questão, é que a única ligação que eu acho que as pessoas têm com a língua gestual é ver os intérpretes de manhã à noite, numa janelinha pequenina, como a senhora disse. O que é que se pode fazer para promover o desenvolvimento e aprendizagem da língua gestual, na sua opinião? Há muito a fazer, e isto tem que ser algo que tem que ser feito por todas e por todos, portanto, a nível social. Não só as pessoas surdas têm que lutar por esse seu direito, mas também as pessoas ouvintes têm que estar ao lado das pessoas surdas nessa luta, porque de facto é muito fácil nós comunicarmos com uma pessoa estrangeira. Portanto, aqui no Porto é muito recorrente o turista, e facilmente nós conseguimos comunicar, porque na escola tivemos inglês e, portanto, temos ali alguma facilidade de comunicar com uma pessoa estrangeira. Mas com uma pessoa surda que é portuguesa, portanto, é minha conterrânea, é tão cidadã ou cidadão quanto eu, e de repente a comunicação esfuma-se, desculpem, e portanto era muito importante a língua ser considerada tal como é o mirandês. Existe uma legislação específica para o mirandês, que indica que o mirandês é a língua falada na região de Miranda do Douro. Deveria haver uma lei muito específica para que a língua gestual fosse considerada a língua de comunicação, a língua materna da comunidade surda e do restante dos utilizadores, como é o caso de intérpretes de língua gestual ou outros familiares, ou pronto, e mesmo temos professores e terapeutas da fala que também dominam a língua. Seria uma forma. E eu acho que é importante a sociedade estar toda unida, como em qualquer outra luta. Quantas mais pessoas estiverem a lutar por um objetivo, mais fácil é alcançá-lo. E no caso da língua gestual seria tão simples como, no mínimo, colocar nas escolas como disciplina opcional, em que os alunos poderiam escolher, não é? Teriam, por exemplo,
inglês, espanhol, francês, em língua gestual. Também seria uma opção. Porque, de facto, a comunicação entre as pessoas surdas acaba por quase não existir. Sim, desculpa. Acha que os professores estão abertos a esse tipo de aulas? Depende muito, depende dos professores, não é? Porque não estamos a falar de robôs, estamos a falar de pessoas e cada pessoa tem a sua personalidade, a sua forma de ser e de estar, e como nós sabemos, há bons e maus profissionais em todo lado, como há bons e maus estudantes também, e boas e más intérpretes, e bons e maus intérpretes, portanto, não é? Nós sabemos que há sempre bons e maus profissionais. Eu, pelos anos que tenho estado em escola, já tive com pessoas que de facto tinham muito interesse em aprender, outras nem por isso, mas o ideal seria, sem dúvida, a informação ser transmitida diretamente e não ser necessária a presença de um intérprete de língua gestual portuguesa na sala de aula. Mas isso é uma utopia e, portanto, vamos continuando a sonhar. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência defende que a introdução precoce a uma educação inclusiva da língua gestual é essencial para a sua participação plena e efetiva. Por exemplo, na nossa escola nunca nos foi dada uma palestra sobre a língua gestual, mesmo esta sendo a proposta pela AEA, a direção da escola. O que podem fazer as escolas para melhorar esse aspecto? Olha, começa já exatamente por aquilo que vocês referiram, que é os estudantes, a Associação de Estudantes, propor à direção. Vocês não imaginam o poder que tem dentro de uma escola, enquanto estudantes, têm um poder imenso e, portanto, é muito fácil conseguir aquilo que querem, obviamente dentro dos parâmetros legais, não é? Não vamos aqui outros caminhos menos pedagógicos e menos corretos a nível de educação, mas de facto há um poder muito grande por parte dos estudantes para conseguir solicitar e pedir e exigir, mas realmente aquilo que deveria acontecer seria isto partir por parte do Ministério da Educação, o próprio Ministério da Educação ter outro tipo de visão sobre a questão da língua gestual, sobre a questão da inclusão também, porque é muito fácil estar numa secretária e imprimir decretos de lei com base numa lei que portanto, é de 1986, em que vocês nem sequer eram nascidos, possivelmente os vossos pais nem pensariam em ter-vos, porque, portanto, estão a ver o tempo que tem esta legislação. E estamos no século XXI, não é? Continuamos com o esquema do século XIX em termos de educação, mas sem dúvida as escolas têm que começar a ter outra abertura, mas acho que parte muito por parte dos estudantes exigirem aquilo que acham que têm direito a aprender, até porque o objetivo da escola é exatamente que vocês saiam preparados para o mundo, para uma sociedade o mais igual possível em termos de direitos e de deveres, porque cada um é como cada qual e somos todos diferentes, isso não há dúvida, mas em termos de direitos e de deveres continuamos também a sentir as diferenças e portanto é importante que vocês, enquanto futuros cidadãos e futuras cidadãs, também tenham um voto na matéria daquilo que querem para o vosso futuro. E, portanto, acho que, também, que seria importante os estudantes, as estudantes pedirem junto às escolas, junto à direção, que querem, de facto, esta palestra, esta informação, e mesmo em relação a outras questões ligadas à deficiência, também seria importante aprenderem tudo um pouco, porque nunca se sabe o que é que vocês vão encontrar no vosso futuro, não é? E portanto era importante começar a perceber o que é há, a diversidade incrível que nós temos no mundo em várias áreas, em várias matérias. Exatamente. Eu há pouco tocou aqui num ponto que eu acho importante. Acha que todas as pessoas aceitam, sem preconceito e sem julgamento, as pessoas surdas e mudas? De todo. Há sempre o julgamento. Primeiro, aquilo que eu não tenha percebido é que a maior parte das pessoas ouvintes, quando tentam comunicar não é, com uma pessoa surda de costas, não é? A pessoa surda está de costas, elas falam com a pessoa surda não tem noção que aquela pessoa está a comunicar com ela. Então a sensação que a maior parte das pessoas tem
é a questão, é sentirem que aquela pessoa é mal criada. Pronto, começa por aí. Depois há sempre aquelas pessoas que quando lhes aparece uma pessoa surda à frente ficam em pânico, não fazem ideia o que é que vão fazer, e é tão simples quanto neste momento temos os telemóveis e portanto facilmente se consegue escrever na mensagem ou nas notas um bom dia, e a pessoa surda responder bom dia, o que for, portanto fazerem a comunicação através da escrita, pelo telemóvel, pelo papel, como quiserem. Pronto, e há sempre aquele preconceito de esta pessoa, né, porque é diferente, e nós ainda temos uma sociedade que no geral está muito Ainda não tem muito evoluiu como preconceito. outras. Exatamente. Há muito preconceito não só, na diferença. exatamente, em todas as diferenças, é verdade, é assim sim. A mesma questão da igualdade de género, não é? Continua a ser algo que ainda é uma luta, e portanto só por aí vê-se que há aqui mesmo um preconceito social que tem que ser combatido, e isso é feito com os jovens de hoje, que começam a perceber que de facto as pessoas são todas diferentes, e portanto é uma questão de sabermos como é que podemos lidar com aquela situação. Portanto, uma pessoa surda é uma pessoa completamente normal, apenas não ouve, e portanto é preciso adaptar a sociedade, adaptar-se àquela pessoa. Portanto, nada de outro mundo, é uma questão de adaptação e de percebermos que o meu funcionamento não é o mesmo de outra pessoa, mesmo que ela não tenha qualquer tipo de deficiência. Né? Eu não sou igual a vocês, não sou igual aos vossos pais, não sou igual aos vossos professores, e portanto é isso que nós temos que perceber, que a riqueza está nessas diferenças e temos é que saber adaptar-nos. Sim, e é a nossa geração que tem de lutar para que esses preconceitos não continuem. Temos de lutar para que todos sejamos iguais, na minha opinião também isso. Sim, todas as gerações têm que o fazer, não é? Mas nós sabemos que é mais difícil para a geração mais envelhecida mudar, não é? As mudanças são mais fáceis ou as aprendizagens que são feitas na infância depois são carregadas durante a vida, e portanto é mais fácil nas gerações mais novas começar a mudança do que nas gerações mais velhas que já estão, né? Há um ditado que diz burro velho não aprende línguas. Pronto, burro velho, não querendo ofender ninguém, não tem a mente tão aberta, não isto de uma forma geral, mas sabemos que há pessoas, uma ou outra aqui, que pensam de outra forma, mas portanto é sem dúvida as gerações, a vossa e as meus filhos, que é mais abaixo da vossa, que têm que fazer essa mudança. A oferta de emprego no ramo de intérpretes da língua gestual está a aumentar dia para dia. Na sua opinião, esta falta de intérpretes pode estar relacionada com o desconhecimento geral sobre o tema e sobre a falta de informação que é dada pelas escolas? Não. Também tem a ver, obviamente, com a questão da falta de informação, isso em qualquer área. Mas no caso da interpretação é a questão portanto, nós temos bastantes intérpretes de língua gestual portuguesa, licenciados, há alguns mestrados, e em breve já temos alguns, poucos ainda, mas doutorados, e teremos mais com certeza. O grande problema tem a ver com a questão da precariedade da profissão, como em qualquer profissão neste mundo, a precariedade acaba por nos afastar, às vezes, de aceitar determinadas ofertas. Se eu sou contratada apenas por 2, 3 dias, ou por uma hora, uma vez por semana, isso não é possível garantir-me o pagamento de uma casa, o pagamento da alimentação, o pagamento das minhas despesas pessoais e familiares. E, portanto, eu tenho que optar ou ter um trabalho minimamente estável, porque isso também já não existe, mas ter um trabalho minimamente estável, ou então fazer aquilo que gosto, mas a recibos verdes e de uma forma extremamente precária, até porque, infelizmente, depois também há essa falta de conhecimento por parte de quem contrata ou quem deveria contratar, no caso dos serviços públicos. Só portanto, o Centro de Emprego tem uma parceria
com uma empresa que faz serviço de interpretação online, portanto, é bom, mas o ideal seria ter, de facto, uma pessoa a fazer a interpretação diretamente, até porque há expressões, há movimentos corporais que fazem parte da comunicação e que nós conseguimos lê-los mais facilmente estando presencialmente. E, portanto, esses serviços públicos deveriam optar por ter uma pessoa e não um serviço à distância. Por exemplo, posso-vos dizer que em 2000 portanto, o Orçamento de Estado de 2018 contemplava a contratação de 25 intérpretes para o Serviço Nacional de Saúde, para estarem, portanto, pelo país, onde havia a possibilidade da pessoa surda ter um intérprete gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos em 2022 e esse concurso nunca aconteceu. Esperemos que seja desta, que ele abra finalmente, agora com o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há toda uma ligação, não é só um problema de se tratar de uma deficiência, de uma diferença, de uma língua diferente, trata-se também depois de toda a conjuntura social e económica que nós vivemos e como vocês se têm apercebido, está cada vez mais difícil garantir um salário, está cada vez mais difícil pagar as contas e, portanto, há que fazer opções e há ofertas que ficam, de facto, sem ter intérprete de língua gestual, exatamente porque o serviço é precarizado e é muitas vezes mal pago, porque as pessoas esquecem-se que nós, além da questão mental, como um tradutor de línguas orais, temos a parte física, que também é extremamente cansativa, e depois é a exposição pública, né? Portanto, que são tudo matérias que têm que ser pagas, e, portanto, muitas vezes quem faz a contratação não tem isso em consideração. O que eu gostaria de perguntar em seguida é o seguinte: cada país tem a sua própria língua gestual. Acha que isto é bom ou a língua gestual devia ser universal? Cada país tem a sua língua oral. Acham que isto é bom ou devia ser universal? A questão é essa. Nós portanto, já tivemos aqui tentativas de ter uma língua única falada, que era o Esperanto, que caiu por terra porque há sempre influências culturais nas línguas. E, portanto, a minha cultura é diferente da cultura, portanto, a minha cultura é diferente da vossa, não é? Mesmo estando no mesmo país, nós vivemos em cidades diferentes e, portanto, há aqui sempre outras influências que eu tenho que vocês não têm e, portanto, há sempre a parte cultural é um peso na nossa forma de viver e, portanto, na nossa forma de falar também, não é? Temos a questão nos nossos destaques maravilhosos que temos aí pelo país e não é só os destaques, não é? Temos palavras que nós usamos em determinado local que não usamos noutro e que desconhecemos totalmente, não é? Como, por exemplo, o estrugido aqui no norte e o refogado no sul. E há muita gente do sul que não faz ideia o que é o estrugido. E, portanto, esta questão de ser universal é impossível de acontecer exatamente pela influência cultural que nós temos. E a língua gestual, sendo uma língua muito icónica, portanto, que aproxima-se muito à imagem real que quer representar, acaba por, não é, esta questão cultural que nós temos acaba por ter muita influência. Por exemplo, os dias da semana tem a ver com a questão dos alunos e alunas que ficavam na Casa Pia, que foi a primeira escola para ensino aliás, na Casa Pia eram para os meninos a primeira escola para educação de surdos, portanto, em Lisboa, Casa Pia, rapazes, Porto, Colégio Araújo Porto, para as raparigas. E nessa altura havia, portanto, uma divergência, havia diferenças na língua. Entretanto, os dias da semana que nós usamos atualmente têm por base os gestos criados na Casa Pia pelos meninos. E os gestos têm, portanto, uma conotação com aquilo que viviam naqueles dias.
Segunda-feira é assim, portanto, segunda, que eles comiam carne. E carne, portanto, é isto. Então ficou a segunda, que é a carne vem para a mesa. À terça-feira, eles comiam peixe. Portanto, o gesto de peixe é assim. E então ficou terça-feira. À quarta, comiam massa. Portanto, é quarta. À quinta, comiam arroz. E que eram extremamente preconceituosos com a questão racial. Lembraram-se que as pessoas chinesas comiam muito arroz, então, quinta. A sexta-feira, e há aqui uma divergência, vou já mostrar, que é sexta-feira em Lisboa, portanto, Coimbra, Lisboa, sexta-feira. Aqui no Norte, sexta-feira, há aqui uma diferença de 2 dedos, nós somos mais preguiçosos no Norte. Estou a brincar, é a mesma questão cultural. O sábado era o dele limpar a casa, portanto, isto é sábado, porque este é o gesto de casa, deste lado, do lado direito de sábado, do lado esquerdo de casa. Ao domingo, eles eram obrigados a ir à missa, não é? Porque, apesar de vivermos num Estado democrático, republicano e laico, continua o Estado a impor a religião e, portanto, ainda hoje, já foi pior, mas ainda hoje isso acontece. E na altura, portanto, eles eram obrigados a ir à missa, sem ouvir nada, portanto, tinham que estar, era o corpo presente, tinham que estar na missa, e, portanto, imitavam aquilo que as pessoas ouvintes faziam. Então, o gesto de domingo é isto, que é o que as pessoas fazem, não é? O Pai Nosso, pronto, eu não sei muito bem, mas isto. E, portanto, é esta influência cultural que permite que a língua seja tão rica. E há regionalismos, portanto, além das diferenças de países, nós temos regionalismos também. Da mesma forma, nós dizemos estrugido e lá embaixo dizem refogado, nós aqui fazemos essencialmente a sexta-feira e eles lá fazem esta sexta-feira. Aqui nós reconhecemos o gesto de sexta-feira e também algumas pessoas fazem a sexta-feira. Em Lisboa, eles reconhecem este gesto, mas o gesto que eles usam é este, a sexta-feira. Tem a ver com a forma de falar daquele local. Os olhos escutam as palavras que as mãos falam. Para si, qual é o significado desta frase? Os olhos, de facto, das pessoas surdas são a forma de escutar o mundo. Como uma pessoa cega, por exemplo, que escuta o mundo através da audição e também do olfato e do tato, a pessoa surda escuta o mundo essencialmente através dos olhos. Os surdos são extremamente visuais, não havendo problemas oftalmológicos, portanto, genéticos, normalmente os surdos vêm, portanto, têm uma visão periférica, mais alargada que a nossa é isto, a deles aumenta. Portanto, sem dúvida que é a maneira das pessoas surdas escutarem o mundo. Portanto, a voz das pessoas surdas está nas mãos. Aliás, há um gesto, nós temos, eu estou aqui a arranjar as mangas para se ver melhor, o gesto de voz, não é? A nossa voz que sai do aparelho fonador é assim, e o gesto de voz para as pessoas surdas é assim. Portanto, que é a voz, não é? Sair da mão. Portanto, essa frase, sem dúvida, faz todo sentido na questão da língua gestual, porque é a forma de escutar. Aliás, se eles quiserem interromper uma conversa, isto acontece algumas vezes com crianças, especialmente as mais pequenas, que quando querem, se estivermos a ralhar, explicar alguma coisa e dizer, não podes fazer isso é uma coisa que não deves fazer. Nós, ouvintes, por muito que queiramos, nós vamos continuar a ouvir o sermão. O nosso cérebro está a ignorar completamente o sermão, mas o nosso aparelho auditivo continua a receber esse estímulo. Os surdos resolvem a questão muito facilmente, que é fechar os olhos. E, portanto, acabou a comunicação.
E com as crianças isso acontece algumas vezes, é engraçado, especialmente quando né, tem que se chamar a atenção de uma coisa que fizeram menos bem. É importante aquela expressão mais séria, eu não gosto muito da palavra autoritária, mas há um pouco de autoritarismo também aqui, mas também faz parte, desde que seja moderado. E, portanto, é sem dúvida a forma de manter a comunicação, porque eles, se quiserem interromper, basta fechar os olhos e acabou. A não ser que estejamos a tocar incessantemente, é que eles vão olhar para nós e mesmo assim às vezes conseguem ter mais resistência, mais paciência e manter os olhos fechados por mais tempo, não é? Nós sabemos como é que são as crianças, que são mais persistentes que os adultos. Isso é que eles iam fazer as lutas. Por causa disso, eu gostava de perguntar, eu não sei se era a última pergunta há pouco, mas entretanto surgiu-me esta. Eu não sei se já viu aquela audição no Got Talent da Inglaterra, em que uma senhora surda, que levou o intérprete também com ela, tirou os sapatos e começou a cantar e ganhou o botão dourado, foi assim uma coisa fantástica. Eu gostava que me explicasse um pouco como é que isso acontece, por favor. Essa senhora, portanto, é surda de facto, mas adquiriu a surdez portanto, num período pós-linguístico, ou seja, já tinha adquirido a língua, ou o inglês americano, não sei o país onde ela está, e, portanto, já tinha adquirido a língua do país. Portanto, há aqui uma diferença em termos de línguas, de conceito, não é? A língua natural é a nossa língua que automaticamente nos sai, que nós pensamos, não é? O nosso cérebro pensa com esta língua. A língua materna, que é a língua que nós aprendemos com os nossos pais, e depois a caso da primeira língua, que muitas vezes dos surdos não é a língua gestual, é a língua materna, a língua falada, porque a maior parte dos pais de crianças surdas são ouvintes. E infelizmente muitos deles não vão aprender a língua gestual, a maior parte até seguem as recomendações do modelo médico, que é evitar que aquela criança use a língua gestual, porque vai comprometer o desenvolvimento cognitivo. Isso é totalmente falso. Aliás, a língua gestual, e há estudos noutros países, como é óbvio que nós aqui não temos dinheiro para financiar a investigação, mas há estudos que comprovam que, portanto, a aquisição do primeiro gesto de uma criança surda com filha de pais ou surdos ou que tenham uso da língua gestual é aos 9 meses, portanto, mais cedo aos 7 meses, mais cedo do que a criança ouvinte. Além disso, há outros estudos também que provam que mesmo para a criança ouvinte facilita a questão cognitiva em termos de aprendizagem. Até porque nós sabemos que há crianças bilíngues que vão aprendendo em simultâneo, normalmente, o inglês e o português, no nosso caso, em Portugal, aprendem essas duas, e, portanto, conseguem facilmente perceber qual é o botão que têm que ligar. E a língua gestual também é exatamente da mesma forma. Portanto, é uma língua, apenas é uma língua visual, em que se mexe as mãos, tem-se muita expressão facial, expressão corporal, pronto, lá está, só se consegue escutar estando de olhos abertos, que é algo que nós muitas vezes não estamos na nossa sociedade. Continuamos com os olhos muito fechados, atiramos areia para os olhos e, portanto, nós achamos que está tudo bem. E, portanto, o que é que aconteceu com essa senhora do Gautão? Essa senhora, como adquiriu a língua, como adquiriu a surdez após já ter os conhecimentos linguísticos da língua oral, de saber também, portanto, em termos de som, portanto, controlar o timbre da voz e o volume, e, portanto, o que ela necessitava ao descalçar-se era sentir as vibrações, porque é assim que as pessoas surdas ouvem a música. As pessoas surdas, ao contrário do que é surdo, não gosta de música. Falso. Há surdos que não gostam, como temos ouvintes que não gostam, e temos surdos que adoram, como temos ouvintes que adoram. E infelizmente ainda não é uma área que ainda não perceberam muito bem, que estão a excluir pessoas que gostam imenso de ouvir música, só que ouvem de uma forma
específica e não através dos ouvidos, mas através da vibração, através dos pés num chão de madeira, nós conseguimos sentir as vibrações enquanto ouvintes. Portanto, imaginem uma pessoa surda, que não tem distrações auditivas, portanto, todas as vibrações passam pelos pés e vão-lhe passando pelo corpo. E por isso é que a senhora tinha que estar descalça para ter a noção do ritmo da música e poder acompanhar a música. Pronto, só por isso é que ela se descalçou, não é nenhuma maluca, freak, que decidiu, vou-me descalçar para ser famosa. É mesmo uma questão da vibração, e eu posso-vos dizer que há uns anos nós organizamos, ainda era estudante na faculdade, e organizamos uma festa numa discoteca, e para a comunidade, era aberto a toda a gente, comunidade surda, comunidade ouvinte, e portanto foram imensos surdos, e a certa altura estavam montes de surdos encostados às colunas, e pronto, depois estão a conversar, não é? A dançar, alguns, outros a conversar em língua gestual, encostados às colunas. Eu não sei se vocês alguma vez já se encostaram a uma coluna, é brutal, porque além do som, não é? Aquela vibração toda que nós sentimos, o corpo não percebe muito bem com tanto estímulo o que é que vai fazer. Mas para eles, como não há o estímulo auditivo, portanto só estão a receber o estímulo da vibração a nível de tato, não é? Eles conseguem estar muito descontraídos, a ouvir a música e a conversar, pronto, e portanto, e naquele sítio até é o ideal para eles conseguirem ouvir melhor, porque sentem melhor as vibrações. Pronto, e portanto a senhora só tirou os sapatos para sentir as vibrações e acompanhar o ritmo. Muito bem, muito obrigado. Queremos terminar então dizendo que a língua gestual portuguesa é uma língua, uma cultura uma identidade e que deve ser muito respeitada por todos. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. Obrigada eu.